Olá, para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Começa a partir de agora, de onde você estiver, você começa a acompanhar a videoaula de Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. E antes de começar a nossa videoaula, não deixe de utilizar o seu livro didático, o livro A Prova Enem, o volume de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Neste livro didático, você tem várias opções, várias questões, aliás, objetivas, que, a partir do momento em que você faz as suas pesquisas, que você realiza os seus estudos para responder essas questões, sem sombra de dúvidas, você está se preparando da melhor forma possível para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E você sabe que ao longo das videoaulas de Sociologia, no momento do nosso exercitando, nós sempre trabalhamos uma questão deste livro didático. Vamos começar, então? Nesta videoaula de hoje, eu darei continuidade à temática a respeito do meio ambiente. Mas vamos relembrar um pouco daquilo que foi tratado na videoaula anterior, que apresenta o mesmo tema e que você depois pode estar consultando, assistindo novamente em nossas plataformas? Bem, na videoaula anterior, em que nós tratamos a respeito do meio ambiente, nós trabalhamos com duas concepções, com duas formas de abordagem, melhor colocando, a respeito das questões ambientais. Nós temos a visão conservacionista e uma outra ideologia, um outro ponto de vista a respeito do meio ambiente é o preservacionismo. O conservacionismo, ele preconiza a utilização dos recursos naturais, mas de uma forma responsável. Como eu mencionei anteriormente, todo impacto, toda ação do homem causará um impacto no meio ambiente, mas os impactos positivos, eles têm que prevalecer em relação aos impactos negativos. Porque quer queira, quer não, os impactos negativos, como as queimadas, a derrubada das florestas, a extinção de espécies animais, a poluição das águas, trazem prejuízos para todos nós que vivemos em sociedade. E a outra visão é a visão preservacionista, que preconiza a intocabilidade dos recursos naturais, ou seja, a natureza lá está e lá ela deve ficar, como eu disse agora há pouco, de forma intocável. Eu vou dar continuidade a essa temática, mas já com o nosso exercitando. Vamos aprender praticando? Então visualizem em tela a nossa primeira questão do livro A Prova Enem, que no finalzinho da aula estarei mostrando a referência bibliográfica a todos vocês. É a questão de número 5, que está na página 169. Acompanhem com atenção a leitura do enunciado, do comando da questão e as possibilidades de resposta. Vivemos hoje uma crise ecológica global, que ameaça a sobrevivência da vida no planeta. O modo industrial de produção capitalista ou socialista promove uma degradação ambiental sistemática pelo esgotamento de recursos naturais não renováveis e pela poluição generalizada de elementos vitais, ar, água, solo. A destruição da base material da produção caracteriza a crise ecológica como uma crise de civilização. E realmente é. Uma crise ecológica é uma crise de civilização. Então, por exemplo, se nós não temos um meio ambiente que seja favorável à nossa condição de existência, se o meio ambiente atual
ele está em condição de degradação, conforme foi lido no enunciado da questão a todos vocês. O que é que nós podemos garantir de condições favoráveis para as próximas vidas que ainda vão existir? Na outra videoaula, eu comentei a respeito disso. A questão ambiental, hoje, ela é pauta mundial devido a esse processo de degradação. E toda degradação ao meio ambiente reflete justamente em nós. É a precariedade, a ausência de chuvas em algumas localidades, gerando a seca, fazendo com que o solo ele fique improdutivo. São as queimadas que também contribuem para o enfraquecimento do solo. As águas dos rios, do mar, dos igarapés, que são poluídas pelo lixo que nós mesmos produzimos. E é um elemento ecológico, é um elemento natural, vital, inclusive para a nossa existência. O ar que nós respiramos, vários poluentes que acabam prejudicando, inclusive, a nossa saúde. Então, quer queira, quer não, por mais que as pessoas elas não consigam se conscientizar, mas as pautas ambientais, elas não são algo alheio, não são algo à parte da nossa vida em sociedade, mas elas integram-se, sim, à vida em sociedade. Porque, como eu disse já por 2 vezes nesta videoaula, nos atingem, causando principalmente prejuízos a todos nós, quando o meio ambiente ele não é administrado, quando ele não é explorado de forma racional, responsável e inteligente. Feito essas considerações, vamos fazer a leitura do comando da questão e ainda das 5 possibilidades de resposta. Sobre o texto, é correto afirmar que o autor, letra A, reputa a crise ecológica ao modo de produção capitalista. B, reputa a crise ecológica ao modo de produção socialista. C, afirma que a crise global não ameaça a vida no planeta. D, confere à crise global a dimensão de uma crise de civilização. E letra E, tem esperança de que os modos de produção, tanto capitalista quanto socialista, revertam o quadro catastrófico exposto no texto. Vamos visualizar o destaque que vai nos mostrar qual é a alternativa correta? Está expressa na letra E. Tem esperança de que os modos de produção, tanto capitalista quanto socialista, revertam o quadro catastrófico exposto no texto. Então, isso é uma perspectiva. Por isso que, muitas das vezes, as nações, ou, em outras palavras, os países, acabam estabelecendo acordos, pactos. E esses pactos, muitas das vezes, esses acordos, eles apresentam justamente como finalidade assumir determinados compromissos no que diz respeito a uma redução da degradação ambiental. E conforme nós mencionamos, eu mencionei, aliás, anteriormente, isso é absolutamente necessário ao ecossistema. Vamos avançar? Temos ainda uma segunda e uma terceira questão do nosso exercitando. Agora, as 2 próximas questões, elas não constam no livro didático, mas são questões que estiveram em provas do Enem. E esta segunda questão esteve no Enem do ano de 2014. Uma cidade que reduz emissões, eletrifica com energia solar seus estádios, mas deixa bairros sem saneamento básico, sem assistência médica e sem escola de qualidade, nunca será sustentável. A mudança do regime de chuvas
que já ocorre por causa da mudança climática faz com que inundações em áreas com esgoto e lixões a céu aberto propaguem doenças das quais o sistema de saúde não cuidará apropriadamente. Então, prestem bem atenção. Existem políticas públicas e nós podemos constatar nas nossas cidades algumas medidas inteligentes, né, que visam, digamos assim, o enfrentamento no que diz respeito à degradação ambiental. Ou seja, são medidas inteligentes que acabam contribuindo, né, com uma menor agressividade no que diz respeito ao meio ambiente. Mas, às vezes, essas iniciativas, né, em algumas situações, elas são medidas pontuais, né? Então, por exemplo, hoje, um cidadão ele tem condições, por exemplo, de colocar na sua residência placas de energia solar, né? Mas isso ainda não é algo eminentemente coletivo que vem atingir, digamos assim, uma quantidade considerável de pessoas, né? Então isso acaba sendo, digamos, uma estratégia, né? Dentre outras iniciativas. Mas aí vamos pensar da seguinte maneira: existe um ditado popular que diz que não adianta você cobrir um santo e deixar um outro santo descoberto, né? Então, o que adianta uma medida inteligente de um lado e, como o enunciado da questão, ele muito bem chamou a atenção. Às vezes, a falta, às vezes não, uma realidade de muitos bairros em várias cidades brasileiras, principalmente naqueles bairros tidos como periféricos, a ausência do saneamento básico. Ou seja, os dejetos produzidos nos domicílios, liberados de qualquer forma, gerando insalubridade, gerando um cenário favorável a doenças básicas que poderiam ser combatidas com hábitos de higiene e com a própria infraestrutura de saneamento básico. É a água tratada que, infelizmente, ainda não chega ainda a muitos domicílios do nosso país. Vamos agora para o comando da questão e as 5 possibilidades de resposta. Acompanhe a leitura. Problematizando a noção de sustentabilidade, o argumento apresentado no texto sugere que letra A, tecnologia verde é necessária ao planejamento urbano. B, mudança climática é provocada pelo crescimento das cidades. C, consumo consciente é característico das cidades sustentáveis. D, desenvolvimento urbano é incompatível com a preservação ambiental. E letra E, desenvolvimento social é condição para o desenvolvimento sustentável. Vamos visualizar? A alternativa correta está expressa na letra E. Desenvolvimento social é condição para o desenvolvimento sustentável. Então, como que nós podemos, digamos assim, colaborar? Como que nós podemos contribuir com a questão ambiental se, por exemplo, a população ela não é conscientizada e ela não é educada a respeito disso? E ainda pondera uma outra situação. Também não é só uma questão de conscientização e uma questão de educação. É uma questão de atitude, é uma questão de conduta, né? Então, as pessoas elas também precisam ter um comportamento que venha a colaborar com isso, com uma baixa degradação ambiental, com a preservação do meio ambiente. Não adianta somente eu saber se as minhas práticas cotidianas elas são completamente opostas. E é claro que também é necessário investir nas condições básicas, estruturais, que é o que nós concebemos e chamamos de saneamento básico para favorecer também a população, ou seja, possibilitar condições favoráveis para a vida em qualidade.
Nós vamos avançar para a nossa terceira e última questão do nosso Exercitando, visualizando em tela. Essa questão esteve no Enem do ano de 2021. A produtividade ecológica articula-se com uma produtividade tecnológica, porque não se deve renunciar a todas as possibilidades da ciência e da técnica, e sim reencaminhar muitas delas para a construção desse novo paradigma produtivo. Essa construção social, porém, não pode ser guiada por um planejamento centralizado da tecnologia normatizada pela ecologia. A alma dessa nova economia urbana são os valores culturais. Cada cultura dá significado a seus conhecimentos, à sua natureza, recriando-a e abrindo o fluxo de possibilidades de coevolução, articulando o pensamento humano com o potencial da natureza. Vamos para o comando da questão? O paradigma produtivo apresentado no texto tem como base a harmonização entre tecnologia e ecologia e propõe uma sustentabilidade pautada no ou na. Letra A, ideia de natureza intocada. B, lógica de mercado internacional. C, respeito ao saber local comunitário. Letra D, desenvolvimento de cultivos orgânicos. Letra E, retorno às práticas agrícolas arcaicas. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está expressa na letra C, respeito ao saber local comunitário. Isso implica dizer o quê? Nós sabemos, e isso eu já comentei ao longo de outras videoaulas, nós sabemos que não há uma sociedade igual a outra. E a partir do momento que existe sociedades distintas e até mesmo grupos sociais diferenciados, então cada um desses grupos tem uma forma de interagir, digamos assim, completamente diferenciada com o meio ambiente. Então, esse valor comunitário, esse valor social localizado em determinadas regiões precisa ser levado em consideração. Eu estou finalizando esta videoaula, mas visualizem em tela a referência bibliográfica do nosso livro A Prova Enem. Como eu disse logo no início desta videoaula, não deixe de resolver as questões, fortaleça o seu aprendizado com a resolução das questões que estão no livro. E agora em tela vocês estão visualizando o link em que você pode estar acessando novamente esta videoaula em que nós tratamos a respeito do meio ambiente e as demais videoaulas já ministradas. Um abraço a todos vocês.